E ela diz o seguinte: então eu disse, não tenho mais forças, minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do meu absinto e da amargura. A minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e ele falou que foi interrogado por uma garotinha. E foi algo assim que ele ficou surpreso com o que ela chegou a falar. É uma pergunta tão boba, é uma pergunta tão óbvia, né? Mas ela chegou e falou assim: olha, você crê que Deus ouve a sua oração? E ele falou assim: eu creio. Aí ela virou e perguntou novamente assim: mas você realmente crê que Deus ouve a sua oração? Você tem a certeza que Ele está te ouvindo? E ele falou assim, cara, era uma coisa tão básica, era uma coisa tão boba, mas aquilo eu fiquei a semana inteira pensando naquilo, sabe? A ideia do texto aqui hoje, né? Ele é um texto base, igual eu estava conversando com o Mané, o Max e o Kaique essa semana. Ele é uma coisa tão básica que a gente vai falar aqui hoje, mas é dessas coisas tão básicas que a gente precisa estar sempre lembrando, estar sempre vivendo e trazendo a memória, né? E aprendendo novamente, né? Muitas das vezes a gente acaba esquecendo, em meio à turbulência do dia a dia, né? Tudo isso que a gente, às vezes, está muito nítido na nossa cara, mas a gente acaba que não consegue ver. E esse é um texto que nos faz lembrar bastante disso, né? Vamos, só rapidinho para não ficar alongando, mas vamos pensar o seguinte, né? Quais os motivos que nós vemos que Israel chegou onde ele chegou, né? Você vê que de longa data Deus já vinha falando com o povo de Israel para que ele viesse se achegar a ele e adorasse a ele, não a outros deuses, né? E tudo mais. E mesmo assim o povo de Israel sempre se voltava para outros deuses, né? As duas principais referências que a gente tem é Baal, né? Na cultura fenícia, e Moloque na cultura amonita, que são deuses da fertilidade e da chuva. Até interessante que o profeta Elias, né, quando ele fala assim, olha, não vai chover, é quase como se fosse uma afronta direta a Baal, né, falando, olha, vocês adoram um Deus que diz que é o Deus da chuva, então, vamos ver qual é o Deus verdadeiro, né, podemos dizer assim, entre aspas. E nós vemos então que Deus se mostra Deus nessa situação, e mesmo assim o povo de Israel, vira e mexe, se voltava para esses outros deuses. Nós vemos Deus fazendo maravilhas com ele em guerras e em tudo mais que Deus pudesse estender sua mão sobre o povo de Israel, Deus estava fazendo, e o povo, o que eles faziam? Iam embora novamente, né? Eles se afastavam do Senhor. Aí o que acontece? Você vê que Deus, né? A gente pode pegar até dois textos aqui para você ver que Deus sempre chamava o seu povo, né? Como está em Isaías 59, 1, 2. Eis que a mão do Senhor não está acolhida, para que não possa salvar.
nem o surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que não o ouçam. Você vê isso, palavras do profeta Isaías, que foi levantado para falar para o povo se voltar a Deus, e que Deus estava lá pronto para ouvir. Né? E nesse meio tempo Deus já estava falando, olha, ou vocês se voltam, ou coisa muito ruim vai acontecer para vocês. O que acontece? O povo de Israel não ouve. Né? Você vê que até Jesus faz uma menção disso, né? Lamentando em Mateus 23:37, que ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quiseste. Né? E essa analogia é bem própria, né? Tipo assim, Deus quer o seu povo bem próximo, protegendo, acolhendo. Mas o que Israel sempre fazia? Ia para outros casos. Se afastava de Deus. Ah, o negócio tá bom, vamos procurar outros deuses. Ah, o negócio tá ruim, beleza, vamos voltar para Deus. E sempre foi indo nisso, né? Até chegar, então, dizer que vem o juízo sobre o povo de Israel, né? O que acontece, então? Israel é invadida, o povo levado a cativeiro, né? E nós vemos aqui, então, Jeremias, que escreve Lamentações, né? Que ele vem a trazer para o povo, né? Tipo assim, ele quer lembrar o povo, né? Ó, como está no versículo 21 e 22. Quero trazer memória algo que possa me dar esperança. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Né? Ele traz a lembrança, a misericórdia de Deus e tenta falar para o povo de Israel, né? Olha, vamos voltar ao Senhor, né? Porque a gente está aqui até pelos nossos próprios feitos, né? Como ele mesmo chega a citar em Lamentações 3:39, né? Pois que se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ele vem trazer essa mensagem de esperança para o povo de Israel, ele chora, só que tem uma coisa muito interessante em meio a isso tudo. Né? Você pode falar, ele era um cara muito otimista. Não. Você vai ver algumas coisas que aconteceram aqui na época, né, que estão aí na tela até. Mas você vai ver que, tipo assim, nesse meio tempo, em que Jerusalém foi tomada, o templo foi destruído, a cidade toda foi destruída, tudo foi destruído. Era uma situação caótica, era uma situação que não dava, tipo assim, a pessoa, como que eu posso dizer, se a pessoa olhasse aquilo com bons olhos, se a pessoa olhasse aquilo com otimismo, a sociedade possivelmente poderia falar, nossa, aquela pessoa é louca. Né? E nós vemos que o que dá pra gente tirar desse texto, né? O que dá pra gente pensar de uma forma mais clara e aplicar para nossa vida. Jeremias ele trouxe uma mensagem de esperança, certo? Mas olha aqui, a gente vê o que a gente pode aprender, que estar com Deus não te priva de ser abalado em meio às coisas que podem acontecer com a gente, né? E a prova disso está no versículo 18. Então eu disse, não tenho mais forças, e a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente lembra-se disso e se abate dentro de mim. E por que eu estou mencionando isso? Muitas vezes a gente tem uma noção, ou a gente tem uma ideia de que em meio à nossa caminhada do dia a dia com cristãos e tal, a gente não pode vacilar,
isso no sentido de ficar triste ou ficar abatido, ou pensar assim, não, eu tenho Deus é tudo, Ele é Senhor da minha vida e isso tem que impulsionar. E realmente isso tem que acontecer, isso tem que impulsionar. Não é não é uma meia verdade, isso é uma verdade. Só que a gente está sujeito também a tudo que está acontecendo ao redor e isso pode sim nos abalar. E por você estar abalado com isso, não te faz pior do que ninguém. Só te faz humano. Né? Nós vemos que Jeremias, que Deus estava falando com ele, mesmo assim, no meio disso tudo, ele relata que com abatido ele ficou com toda essa situação. Né? Porque, como eu disse, Israel toda destruída, sem recursos, e eles lá em cativeiro, e ele vendo tudo isso e, sabe, racionalmente, logicamente, humanamente falando assim, não tinha nenhuma saída, não tinha nenhuma solução. E isso o entristeceu. Né? Então, na nossa vida, podemos sim passar por coisas que a gente vai pegar e vai chorar. E vai parecer que a gente tá vacilando. Isso é normal, nós. Somos humanos. Né? E não estamos numa bolha, não somos privados de passar por tudo isso. Prova, né, que estamos aí com o corona e chegou para todo mundo, né? Ninguém está sendo privado. Mas o que a gente vê, tipo assim, a primeira coisa, né? Isso pode nos afetar, sim, podemos ficar tristes, sim. Você não é mais fraco em meio a isso se você está abalado ou alguma coisa. Mas o fato é, nós não podemos ficar nesse estágio que está aqui a tela, né? De abalado, destruído, né? E olha como que é pesado, né? A minha esperança no Senhor acabou. Não tenho mais forças. O problema não é chegar nesse nível. O problema é você continuar nele. E o que Jeremias vem falando depois? Que mesmo em meio a todo esse reboliço, mesmo em meio a tudo isso ruim que aconteceu com ele, ele vê que Deus é a razão para continuarmos. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Beleza. Israel estava passando algo ruim naquele momento. Só que quanta coisa boa Deus já tinha feito para Israel. Quantos livramentos Deus já havia dado a Israel naquele meio tempo, naquele período anterior ao que estavam no exílio. Quantas coisas boas, né, o Senhor tinha feito. Quantas respostas de oração o Senhor assim tinha respondido. Né? E Jeremias ele ora para tudo isso. Não, vamos trazer algo que nos traz esperança. Porque isso que a gente está passando aqui é o mínimo que a gente merece. Né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E é interessante que sempre ele menciona o Senhor, né? Aquele que é dono da vida, aquele que tem todo o poder, aquele que tem todo o domínio. Né? Então, ele foca no que realmente importa. Né? O problema é ruim? Sim. A situação é desagradável? Sim. Mas qual vai ser o foco disso tudo? No que eu vou olhar? No que eu vou manter o meu olhar cativo? Eu vou manter o meu olhar cativo no problema. Eu vou manter o meu olhar cativo na minha dor. Eu vou manter o olhar cativo no meu choro. Não. Eu vou manter o olhar cativo na solução. Eu vou manter o olhar cativo naquele que já permitiu que eu passasse por várias situações ruins
e me deu vitória nelas. E me fez amadurecer com elas. E me deu experiência com elas. Ou seja, eu vou confiar, né, como está aqui no versículo 24, que a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, porquanto nele esperarei. Porque acima de toda situação, acima de todo problema, Deus é Deus na sua vida. Tanto que, quando a gente volta, teve o exílio. Porém, como a gente vê aqui depois, Deus usa de um rei, Ciro, que não tinha nada a ver com o povo de Israel, para levar eles de volta. E Deus provê tudo para reconstruir Jerusalém. Então, acima de tudo, Deus é Senhor. E o que é o Senhor, então, né? O que a gente pode guardar de tudo isso, né? Olhando, né, para o caso de Israel. Qual que era o finalzinho do último versículo que dos textos que a gente leu? Diz: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Jeremias, olhando para tudo aquilo que Deus já fez, por todo aquele suporte que Deus deu, por tudo aquilo que Deus proporcionou, ele ainda fala: gente, vamos orar. Né? Tá ruim na sua vida? Tá difícil? Ok. Lembra de quantas dificuldades você já passou e lembra de todas as que você já saiu? Isso não é o suficiente para você olhar e falar assim: Senhor, me ajuda, me dá força para que você venha buscar a Deus, para que você venha estar mais próximo de Deus. Na vida, né? Todo mundo quer ter um trabalho bom, todo mundo almeja ter uma vida, né, com as suas devidas regalias. Isso custa que a gente estude, isso custa que a gente trabalhe, que a gente se dedique. Né? E não é porque tá difícil que você vai parar. Né? Galera que tá aí em faculdade, né? Não é porque você pegou DP em uma matéria que você vai falar: ah, não, tá tudo ruim, vou desistir. Não, você se empenha, você vai e você continua. Né? E você se supera. E qual que é a intenção? Porque até essa é a intenção de você fazer a faculdade. Você adquirir o conhecimento, você ser aprovado. Né? E muitas das vezes, a vida é a nossa faculdade para o reino dos céus. A gente vai ter prova difícil, a gente vai ter trabalho difícil, a gente vai passar a noite em claro. Mas a gente tem que sempre confiar em Deus. A gente tem que lembrar disso. Ó, vamos voltar, vamos orar, vamos buscar. Né? Igual eu sempre falo, eu gosto sempre, quando eu posso, ler alguma coisa de história da igreja. E você vai ver tantas e tantas histórias em que as coisas estavam ruins, as pessoas pararam e se propuseram a orar a Deus, e Deus respondeu, e Deus operou de alguma forma. Né? Que as pessoas, elas paravam, oravam, se arrependiam dos seus pecados, buscavam a Deus, e Deus dava o refrigério. E Deus fazia com que aquilo tudo que tivesse passando no momento viesse, né, a servir para amadurecimento. Né? Que é igual eu sempre costumo dizer, né, Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Né? Todas as coisas. É aquela coisa que eu sempre brinco, né? A pergunta idiota que eu sempre faço depois de falar esse versículo, né? O que são todas as coisas? São todas as coisas. Então a gente tem que confiar e pedir para Deus: Senhor, me ajuda a extrair o melhor disso tudo que eu estou passando. Me ajuda a ver além dessa situação que eu estou passando, né? Porque afinal de contas é isso que nós estamos querendo amadurecer, nós queremos estar mais próximos de Deus muitas das vezes, mas a gente não quer passar pelas coisas que vão nos proporcionar isso. Né?
E trazendo aqui para os nossos dias de hoje, né, pela atual crise que a gente tem passado e possivelmente o que isso tudo vai acarretar depois. Ou em uma situação particular na sua vida, algo específico, né? Faça como Jeremias, quero trazer à memória algo que me traz esperança. E lembra de tudo que Deus já fez na sua vida. E ora, e busca e pede, Senhor, me ajude a vencer mais isso. Me ajude a estar mais próximo. Me ajude a olhar com os seus olhos. Porque a Bíblia mesmo diz que os pensamentos do Senhor estão mais altos que os nossos, e os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, de forma que a gente não consegue entender. Né? Peça para Deus mostrar, peça para Deus orientar. Né? Que no próprio texto de Lamentações 3 que a gente leu, se você for um pouco mais à frente, né? Eu gosto muito dessa versão da NVI, a versão que a gente está acompanhando, possivelmente estaria assim, né? Quem é aquele que diz e acontece quando o Senhor não mande? E eu gosto muito da NVI que diz assim: quem poderá falar ou fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Né? O que a gente pode fazer se não for da vontade de Deus? Então, vamos buscar pedir a Deus, orar mesmo ao Senhor. O que eu posso aprender com isso tudo? Né? Porque como a gente viu nessa pequena situação de Israel, né? Deus permitiu o exílio, mas ele deu condições para voltar. Se você pega a situação de Jonas, Deus permitiu que Jonas fugisse do propósito que Deus tinha mandado ele fazer. Só que isso foi para ele ser glorificado, porque as pessoas que estavam no barco, né, que Jonas fugiu, depois da tempestade, depois que eles jogaram Jonas no mar e o mar se acalmou, né, e Jonas foi tragado pela baleia, eles se assustaram e louvaram a Deus. Deus permitiu que Judas traísse Jesus. Deus permitiu que Jesus morresse e fosse crucificado. Né? E quantas outras coisas você vai olhar, quantos outros fatos você vai olhar que não tiveram o final feliz que a gente queria, mas teve o final correto. Porque Deus é soberano e Deus é sábio. E de todas as coisas que nós passamos aqui na Terra, a gente pode aprender alguma coisa. Né? Então ore para que Deus ele mostre a obra dele na sua vida. Que ele aprenda, para que você aprenda que todas as coisas são para ele. E que a gente possa ter essa maturidade para poder olhar a situação, o quão ruim esteja. Podemos nos abalar, sim, assim como a gente mostrou aqui, Jeremias, mas que a gente possa dar a volta por cima e olhar e falar que a minha esperança está no Senhor. E se você quer algo que te dê muita esperança, né, além das coisas pequenas que Deus tem feito na sua vida, das coisas grandes, dos mínimos detalhes que Deus tem cuidado na sua vida. E eu creio que se eu parar de conversa com cada um aqui, a gente vai conseguir extrair coisas miraculosas. Pense nesse texto que eu gosto muito, que está em Gálatas, vai ser o versículo 1, 3, 4 e 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus Cristo, o qual se entregou a si pelos nossos pecados. Que a gente possa ter isso em nosso coração, em nossa mente, cientes que hoje eu oro. Lembra a pergunta que a gente fez, que a menina fez para o meu amigo?
e que eu mencionei no começo? Você tem certeza que Deus ouve aquilo que você ora? Você tem realmente certeza que Ele está ouvindo o que você está falando? E a minha resposta é sim. Se fosse para mim, a resposta é sim, porque Jesus morreu na cruz para que a gente tivesse essa certeza de que Ele está ouvindo aquilo que a gente fala. A resposta para tudo isso seria sim, porque o fato de a gente estar reunido aqui agora é pela comunhão? Sim, mas acima de tudo é por Deus e a gente tem certeza que Ele está presente nesse encontro, mesmo que nós distantes, cada um em sua casa, mas nós temos essa certeza. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz, pagando o preço e nos dando acesso ao Pai, e nos dando a salvação, e nos dando a vida eterna. Então que a gente possa ter isso em mente, que a gente possa guardar isso no nosso coração, né? Nesses dias complicados que a gente está passando, né? Que a nossa fé possa estar em Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo para que nós tivéssemos vidas. Amém?